Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, porque havê-lo alcançado, alcançado o quê? Vamos ler o versículo 12 para compreender melhor. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também eu fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, Cristo, na sua plenitude, nem a minha perfeição, como alguém que está se aperfeiçoando no Senhor. Mas uma coisa eu faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, como que alguém que já é perfeito ainda não alcançou a perfeição? A mesma pessoa que diz que é perfeito, todos que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Talvez uma das coisas que, como eu já falei inúmeras vezes aqui, que o reino de Deus, ele é paradoxal. Eu sei que não é uma palavra que a gente fala todo dia, mas é importante a gente, sei lá, ter a instrução da língua portuguesa sobre o paradoxal. Paradoxal é uma coisa que parece contrária, parece antagônica, mas não é. Mas tudo que é paradoxal, porque o reino do Espírito ele é paradoxal. O que é algo paradoxal? É algo que parece ser contrário, antagônico, mas no Espírito não é. Eles têm um casamento lindo. Por exemplo, o nosso Cristo, ele é o cordeiro e ele é o leão. Isso para nós são coisas contrárias, mas no Espírito o cordeiro ruge e está tudo certo. Então, tudo que é do reino do Espírito, lido pela alma, lido pela lei, buscando a compreensão no racional, vai parecer ser coisas contrárias. Vai parecer ser coisas contrárias. Então, fé e obras é uma coisa que pode dar briga entre os teólogos, mas no Espírito elas não têm nenhuma briga, porque elas se casam perfeitamente. Uma vez salvo, salvo para sempre, e livre-arbítrio, isso pode ser uma briga de quem abraça uma teologia e outra abraça outra, mas no Espírito isso não tem enrosco. Da mesma forma que nós somos perfeitos e estamos nos aperfeiçoando. Por exemplo, eu acho que tem uma passagem, o pastor Adriel vai me ajudar, onde diz que ele, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso está em Hebreus, eu acho que é capítulo 10, alguma coisa. Se o Adriel puder me ajudar. 10:14, Hebreus 10:14, vai dizer que Cristo, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre todos quantos estão sendo santificados. Mas como, Senhor? Se Ele já me aperfeiçoou para sempre, como que hoje eu estou sendo santificado? É porque há uma realidade no meu novo nascimento e no seu novo nascimento. Uma vez que você nasceu de novo, que você ganhou a nova natureza a partir da ressurreição de Cristo, no teu espírito você já está pronto. No teu espírito você já é filho amado, você é puro, você é santo, porque no Cristo todas essas coisas já estão prontas e conquistadas. Mas eu, Juscelio, enquanto vivendo nesse corpo,
e possuindo uma alma, embora esteja pronto no espírito, eu estou sendo santificado. E na medida que eu estou sendo santificado, eu estou perfeito. Se eu parar de me santificar, eu já deixei de ser perfeito. Porque a perfeição está no fato de que eu e você continuamos nos santificando, porque não paramos de crer. Então o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos perfeitos, mas ele diz que ainda não alcançou a perfeição. Mas ele faz uma coisa, ele fala assim: mas eu descobri em Deus uma chave para alcançar a perfeição, uma chave para chegar no ponto que Cristo estabeleceu para me chegar. Eu descobri no Senhor uma chave, e essa chave é uma graça que eu encontrei, um lugar em Deus, uma disposição de esquecer as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Tem um prêmio para quem não para, não tem prêmio para quem acha que já está pronto, tem um prêmio para quem não para. E ele disse: tem uma chave aqui, e tem uma coisa talvez que nessa época do ano talvez seja muito convidativa para mim e para você, é que esquecer as coisas. Eu gosto particularmente da tradução que diz: deixando as coisas que para trás ficam, porque não se trata de esquecer, de você entrar numa amnésia, mas se trata da capacidade de você não permitir que determinadas memórias prendam, interrompam o seu processo de perfeição, interrompam o seu processo de santificação. É uma chave de deixar as coisas que para trás ficam. E como eu já falei outrora aqui, como Deus trabalha com ciclos, se tem um ciclo que pede muito para eu e para você, deixar as coisas que para trás ficam, é um período desse, de a gente realmente não só arrumar o quarto da bagunça física, porque aquilo ali era um ato profético, foi a parte mais fácil, mas existe a bagunça na minha alma, existe o quarto da bagunça no meu homem interior, existe o quarto da bagunça nesse ser interno aqui, que precisa ser livre, que está pesado e precisa ser livre para prosseguir para o alvo. E uma das pessoas na Bíblia, e eu gostaria de ir até lá, porque quando fala esquecendo as coisas que para trás ficam, volto a dizer, não se trata necessariamente de uma memória que eu perco, mas da capacidade de me desvencilhar do peso dessas memórias. E se você for em 2 Samuel capítulo 11, e eu gostaria que você fosse comigo até lá, 2 Samuel capítulo 11, nós vamos ter um encontro de um caso deverasmente conhecido, que diz assim: decorrido um ano do tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, e ela era muito formosa. Davi perguntou quem era, mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo ela se purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Bom, nós temos aqui uma das maiores tragédias da Bíblia, desse tão amado, estimado rei Davi, esse que você admira, esse que você honra, mas quando chega nessa parte da Bíblia, você pula para continuar admirando ele, você nem lê, nem aprofunda, para você não ficar assim, com raiva, quando que lê um salmo, e dizer: ai que lindo, tudo mais. Então, uma grande tragédia, um dia que esse homem, ele cai em algo que ele queria esquecer para sempre. A partir daqui, Davi, embebedado na sua queda, no seu pecado, ele faz coisas piores do que essa. Para aqueles que não conhecem a história,
daqui para frente ele começa uma sucessão de erros. E uma delas é que ele arquiteta, faz uma engenharia, arruma um jeito de fazer com que o marido dessa mulher morra. Antes disso, ele tentou fazer de outro jeito. Ele mandou buscar esse marido dela que estava na guerra, para ele vir para casa. Porque ele pensou, bom, chegando em casa, ele está na guerra, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai deitar com a esposa dele, porque esse tempo todo de jejum, é a primeira coisa que o homem vai fazer, vai abraçar sua esposa, vai beijar, vai namorar com ela, e daqui a pouco ela aparece grávida, ganha de 7 meses, 8 meses, está tudo certo, é filha do marido, bola para frente. Só que o marido se mostrou tão fiel à causa do reino, que ele não se deu o direito de deitar com a esposa. Por quê? Porque havia uma lei em Israel, que em tempo de guerra, os homens, eles não podiam ter relações íntimas com a esposa. Eles não podiam, mesmo se eles estavam sobre aviso da guerra, eles não podiam. Alguém aqui consegue imaginar por quê? Alguém, eu não vou perguntar para você, mas alguém algum dia já imaginou por quê? Levanta a mão, eu não vou perguntar. Ah, lá tem alguém que pensou. Por quê? Para que ele não tivesse nenhum tipo de saciez. Quando ele chegasse na guerra, todo aquele apetite dele estivesse convulsionado para a guerra. Isso não está escrito, isso é assim que eu acredito. Por isso que quem é do mundo da venda aqui sabe, vai comprar alguma coisa, vai de barriga cheia. E quem é do mundo da venda também, aproveita, fecha o negócio antes do almoço, porque se você for almoçar junto, voltar, a disposição para a compra não é a mesma. É por isso que você faz jejum e eu faço jejum, porque cria um apetite, você vai ler a Bíblia, você vai para Deus, você está com fome, porque o seu ser é um ser que tem fome. E ele não conseguiu, mandou o rapaz para a guerra de novo, e falou com o seu general, ponha ele na frente da batalha, e desguarnece. E é isso, resumo, ele morreu. Davi foi longe no seu pecado, até que ele recebe, capítulo 11 ainda, versículo 26, ouvindo pois a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou, passado o luto, Davi mandou buscá-la, e a trouxe para o palácio, tornou-se ela sua mulher, ele deu à luz a um filho, porém isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do Senhor. Não foi mal aos olhos do Senhor, que Davi trouxera a mulher para o palácio, foi mal aos olhos do Senhor, que Davi fizesse o que fez, da forma que fez. Capítulo 12, que é o próximo versículo, diz assim, então o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse, havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, somente uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele. Tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha, quem está cheio de autoridade para falar sobre não se compadecer, quando a gente está no pecado, a gente fica cego para estabelecer justiça, autoanálise, mas a gente fica ávido para botar o outro no inferno. A gente fica ávido para julgar.
para condenar. Porque quanto mais fora de Deus estou, mais incapaz de fazer uma autoanálise. Porque a autoanálise, quando feita de maneira correta, é só o Espírito que consegue. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E na medida que a lâmpada vai apagando, você perde essa consciência de se autoanalisar, e você vai ficando crítico e julgador, condenatório para com o outro. Davi disse: isso é uma injustiça, um homem desse tem que morrer, porque não se compadece. Se você olhar no Google, o antônimo de se compadecer é endurecer. Por isso que quando Jesus foi falar sobre divórcio, ele fala que o divórcio é produto do endurecimento porque quando você pisa no adultério, é porque o coração já está endurecido. Mas isso não é um tema para a gente avançar aqui. Eu quero continuar, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Uau. Davi, o profeta Natã, tira a lanterna da mão de Davi, porque a gente, com a lanterna para iluminar o pecado do outro, é bom. Ele tira a lanterna da mão, põe um espelho e diz: esse cara é você. Versículo, qual versículo eu estou? Eu estou no 7, muito obrigado. Então diz: tu és esse homem, assim diz o Senhor de Israel: eu te ungi rei, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor. Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o teu filho que te nasceu morrerá. Davi põe a mão na cabeça, o Espírito Santo volta, encontra um lugar na sua consciência e diz: o que eu fui fazer? Eu pequei contra o Senhor. Versículo 15. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando esta criança ainda viva, lhe falávamos, porém nem dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram diante dele e ele comeu. Disseram os seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantas e come pão? Respondeu ele: vivendo a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora ela é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela
não voltará para mim. Tá bom, já fizemos o devocional da semana. Vamos para casa. Davi viveu uma experiência muito dolorida. E Davi vai ter que viver e passar por aquilo que o apóstolo Paulo colocou na mesa. Eu tenho buscado a perfeição. Eu não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: eu vou esquecendo daquilo, eu vou me desprendendo daquilo que para trás ficam e prossigo para o alvo. E Davi chora, sofre, vai nas profundezas. E o Salmo de número 51 revela parte da oração de Davi. Parte da oração de Davi. A oração do arrependimento, a oração do quebrantamento, a oração de recuperar aquilo que realmente foi perdido e devolver e se desprender daquilo que você não pode mais trazer com você. Por isso que no Salmo de número 51, Davi tem, eu não sei se está aqui, diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Quando ele diz apaga as minhas transgressões, ele não está dizendo: Deus, enquanto cada vez que eu peco, o Senhor escreve aí na sua lista de pecado do Juscelio, e se eu peco, o Senhor escreve. E eu estou vindo aqui dizendo: Deus, a minha lista está muito grande, apaga, Senhor, apaga aí, para mim não ser condenado. Não, esse não é o ponto. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. O ponto é aquilo que não se apaga dentro de mim, mesmo o Senhor dizendo que me perdoou. É aquilo que não se apaga dentro de mim, mesmo eu sabendo que Cristo levou sobre si toda a minha condenação. É aquele aborto que muitas vezes segue com aquela pessoa, machucando a mente dela, destruindo, porque quer seja algo produzido pela própria pessoa, ou quer seja algo que alguém produziu de ruim para ela. O ponto é que tem coisas que ficam pesadas na nossa memória. Elas ficam, por mais que eu sei que Jesus me perdoou, mas no meu progresso, no meu avanço de desfrute com Cristo, no meu progresso de avanço de liberdades que a vida de Cristo me confere, essas coisas ainda pesam. E Paulo diz assim: eu descobri uma chave. Eu descobri uma chave para prosseguir para o meu caminho de perfeição, que é me desvencilhando daquilo que para trás fica. Quando ele fala apaga as minhas transgressões, não era Deus esquece disso para não ter problema, não, Senhor. Por quê? Porque Deus falou para Davi, duas palavras vieram ao encontro dele. Duas palavras vieram ao encontro dele. Uma delas é: essa criança que nasceu, ela não vai viver. Eu quero que você saiba, Davi, que ela não vai viver. Por isso que parte da oração do Salmo 51, que é tão poderosa, eu imagino que tem coisas que não estão aí. Porque eu penso que uma das orações que Davi está fazendo, quando a Bíblia fala que Davi, ele se tira a coroa de rei, ele tira as vestes de rei, ele veste de saco e põe cinza na cabeça, não come, porque ele sabe que a criança está doente. Ele mergulha em Deus e ele vai buscar misericórdia. Davi tinha uma certeza, uma convicção da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. E ele confessa: eu não me levanto daqui, porque eu acredito que Deus pode mudar esse quadro. Eu acredito que Deus pode mudar essa situação. E ele ficou ali, mergulhou. E as pessoas dizendo: tu é rei, te levanta daí. Davi, levanta, rapaz, tem coisas para resolver, você é rei. E ele disse: não, não me tira daqui, não me tira desse lugar. Por quê? O capítulo 11, versículo 1,
de 2 Samuel, se você puder colocar lá de novo, diz o seguinte: no tempo, decorrido um ano, no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Era tempo de guerrear, ele ficou em casa. Sabe quando você cai do relógio de Deus? Sabe quando você se desalinha do relógio de Deus? Então agora eles estão dizendo: Davi, você é rei, se levanta daí. A criança está doente, você não é médico. E Davi está ali prostrado e dizendo: por favor, não me tira do relógio de Deus. Eu só estou aqui porque eu perdi-me do relógio. Quando era tempo de estar guerreando, eu não guerreei. Quando era tempo de estar vigiando, eu não vigiei. Quando era tempo de estar posicionado, eu não me posicionei. Tem uma consequência disso. Então eu agora, não me tira do relógio de Deus. Meu tempo é tempo de luto, meu tempo é tempo de choro, meu tempo é tempo de buscar o resultado disso aqui no Senhor. Eu creio que Ele pode mudar o quadro. Só que o Senhor liberou uma palavra. E o Senhor disse: o bebê não vai viver. E sabe o que aconteceu? O Deus cheio de misericórdia, de bondade, de fato, a criança dele morreu. Só que daí ele tem uma atitude inesperada. Ele se levanta, põe suas vestes, unge, toma banho, põe veste de rei, unge a cabeça, coroa de rei, faz um banquete e vai comer. E isso agora as pessoas ficaram duplamente surpresas, dizendo: o que aconteceu com você? O que é isso? A criança estava doente, enferma, você parecia que ia morrer. A gente tentou te tirar desse lugar, não se conseguiu. Agora que a criança morreu, você simplesmente levanta e vai fazer um banquete, como que se fosse uma pessoa irresponsável? Não, agora você tem que entrar em depressão. Agora você tem que ficar doente. E ele disse: não, eu recebi do Senhor 2 palavras. E uma delas, que eu ia viver a dor da minha desobediência. Essa criança não ia viver. E eu fui fundo no Senhor. Eu fui fundo no Senhor. E eu vivi 100% dessa dor. Vivi a dor da desobediência, 100%. Custou caro para mim. Só que eu não recebi só uma palavra. Eu recebi 2 palavras. E agora a criança acabou de morrer. Eu não posso fazer com que ela volte a mim. Sou eu que um dia vou até ela. Então, a palavra de que a criança morreria, ela se cumpriu. E ela não se cumpriu sozinha. Eu vivi ela na íntegra. Sofri o que tinha que sofrer, chorei o que tinha que chorar, fui até o fim. Só que aquela hora a criança morreu. A respeito da morte da criança, não tem mais nada para a palavra se cumprir. Ela já se cumpriu completa. Mas eu recebi outra palavra: que o meu pecado está perdoado. Então agora eu vou enterrar o que morreu. Eu vou me levantar como um perdoado. Eu vou tomar banho como um perdoado. Eu vou me ungir como um perdoado. E eu vou viver como um perdoado. Esquecendo as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. O apóstolo Paulo estava dizendo: ao longo dos anos, fui aprendendo a enterrar o que já morreu. O que já morreu. Não estou falando de você abandonar responsabilidades suas. Estou falando de você que fez um filho fora do casamento e está dizendo: olha, esquecendo aquilo que para trás ficou. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando das coisas que elas latejam dentro de mim, dentro de você. Mas você não tem mais como arrumar aquilo para trás. Você pode arrumar o dia de hoje. Se você envergonhou o Senhor no ontem, mas você pode honrá-lo no hoje. Se você blasfemou no altar de ontem, mas você pode dignificá-lo no hoje. Quantos entendem o que estamos falando? Paulo está dizendo:
Eu gosto da tradução, diz que eu vou deixando, eu vou me libertando, eu vou me livrando das coisas que para trás ficam. Aquilo que eu não consegui, aquilo que eu vivenciei de mim para fora ou de fora para dentro, aquilo que eu mesmo promovi como tropeço pela minha vida, ou aquilo que outros promoveram como tropeço para a minha vida, quer o mal tenha partido de mim, quer o mal tenha partido de outros, uma coisa eu vou fazer: eu vou me desvencilhar dessa herança, já que eu não posso mais mudá-la. Eu vou enterrar, eu vou sepultar o que já morreu, porque eu vou me levantar para a palavra que está diante de mim, e a palavra que está diante de mim é que Cristo em vós, esperança da glória. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E 7 vezes cairá o justo, 7 vezes se levantará. Um desafio que Paulo encontrou, dizendo: eu sei que eu não estou pronto, eu sei que eu não alcancei. Sabe o que me lembra? Me lembra quando Jesus, ressuscitado, ele vai até Pedro para estabelecer aquilo que a teologia da cura interior pode ter como base para suas vidas. Que ele chega e vai encontrar Pedro. Pedro pescando, um homem que tinha negado a Cristo, que disse: eu vou até o fim com você, eu vou até... Algumas pessoas acham que Jesus ficou muito ofendido com Pedro, mais do que com Judas, porque Judas nunca prometeu nada para Jesus. Judas nunca prometeu nada. Pedro que dizia: eu vou contigo até o fim, todos podem te largar e eu não te largo. E isso pareceu que custou Jesus, no coração de Jesus, muita coisa. Irmãos, Jesus já sabia todo o tempo. Quando Jesus diz assim: Pedro, o diabo, ele me chamou para me pedir perdição, para peneirar você como trigo. Jesus sabia o que era essa peneira. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus disse: antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. Só que depois de você me negar, com tudo que você já me prometeu, o inferno vai vir sobre você. E o que o inferno vai conseguir com Judas, vai tentar com você também. O diabo vai sobre Judas. Judas cumpriu a justiça dos homens. Ele negou, ele vendeu Jesus, mas ele devolveu o dinheiro da propina. Ele foi lá, 30 moedas de prata, ele devolveu. Ele teve aquele tipo de arrependimento que você diria: o cara que roubou tem que devolver. Ele devolveu o dinheiro. Ah, mas isso não basta. Isso não basta. Por causa dele, um inocente morreu. Ele devia morrer também. Fique tranquilo, Judas pensou igual a você. Ele foi lá e se matou. Porque quando o diabo veio sobre ele e disse: só tem um jeito de você pagar essa dívida. Primeiro é devolver o dinheiro. Ele devolveu. E agora? Tem um justo que morreu. Então só tem um jeito: eu vou me matar também. Porque o jeito do diabo é você querer executar em você mesmo a própria justiça e abrindo mão da justiça de Deus. O inferno também foi até Pedro. Satanás foi a Pedro com os mesmos movimentos e disse: olha, Pedro, tudo que você já prometeu para ele, para você está fora. Então Pedro volta a pescar. E Jesus ressuscita e vai até Pedro. E pergunta 3 vezes para Pedro se ele o ama. Porque Pedro o negou 3 vezes. Jesus estava indo limpar Pedro por dentro. E ele vai perguntando: Pedro, tu me amas? Sim. Pedro, tu me amas? Senhor. Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, sim, tu sabes, Deus. Tu sabes que eu te amo, mas ao mesmo tempo eu te nego. Como que faz isso? E Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor, que eu te amo.
mas eu não estou pronto. Jesus estava dizendo: Pedro, eu não vim buscar um homem que esteja pronto. Eu vim buscar um homem que não desiste. Eu não vim buscar um homem pronto, Pedro. Eu vim buscar um homem que não para nos seus tropeços. Eu vim buscar alguém que não para nem nos seus tropeços e nem nos tropeços que outros tropeçaram para com ele. Paulo diz: eu não julgo que eu já esteja perfeito, mas uma coisa eu faço, que eu sei que a garantia não está na minha perfeição, mas na minha continuidade. Porque será salvo não é aquele que se mostrar perfeito, será salvo o que perseverar até o fim, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Satanás não vai decidir a sua vida. Seu histórico não vai decidir a sua vida. Não. Cristo em vós, esperança da glória. Ele é o teu galardão. Não é o ministério um galardão, não é uma empresa bem sucedida um galardão. Todas essas coisas acompanharão os que crerem, mas o teu galardão é Ele. É Ele, é o teu galardão. Então, como acabou meu ano? Como acabou? Você que é empresário, não alcançou as metas. Você que é crente, não acabou como você queria. Deixa eu te falar uma coisa: se você não perdeu Ele, você não perdeu nada. Eu quero terminar o ano com Ele, e o que precisar ser recuperado no ano que vem, eu recupero a partir dEle, porque fora dEle eu não quero nada. Como diz a música: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de Ti, nada desejo, Senhor.